Bolsonaro denunciado. É o tema central deste vídeo, onde discutimos a recente denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto e outros 33 indivíduos. A denúncia, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, STF, acusa Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado. Aliados de Bolsonaro, em resposta à denúncia, estão buscando apoio internacional, com foco no governo de Donald Trump. Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, levou a situação ao conhecimento do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, destacando a importância de monitorar os desdobramentos no Brasil. Este vídeo analisa em profundidade a denúncia, as reações e as possíveis implicações para a estabilidade política na região. A Procuradoria-Geral da República denunciou Jair Bolsonaro e vários militares por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente é acusado de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Paola Cuenca. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e mais 33 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento em uma trama de golpe de Estado. A denúncia foi apresentada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal na noite desta terça-feira. Para a Procuradoria-Geral da República, os 34 denunciados cometeram 5 crimes: tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado, crimes cujas penas máximas, se somadas, desconsiderando agravantes, já chegam ao número, à soma de 29 anos de prisão. Além de Bolsonaro, que é apontado como líder dessa trama golpista, outros membros do governo dele também figuram entre os denunciados. É o caso do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que também concorreu ao lado de Bolsonaro nas eleições de 2022 como candidato à vice-presidência da República. Também aparece o nome de Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Diversos militares também figuram entre os denunciados, como o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Para a PGR, a trama golpista teve início em junho de 2021 e atingiu o ápice em 8 de janeiro de 2023. Durante os atos, inclusive os ataques que foram realizados aqui em Brasília, quando os prédios sede dos 3 poderes foram invadidos por milhares de manifestantes. A denúncia, que foi apresentada pela PGR ao Supremo, agora será analisada pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Somente quando Moraes liberar essa análise, é então que os ministros da primeira turma, um órgão menor colegiado do STF, vão avaliar se o Supremo aceita ou não as denúncias. Ou seja, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin vão decidir se os 34 denunciados se tornarão réus e passarão a responder a processos judiciais pelos crimes que foram apontados na denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Rodrigo Constantino, consta a sua opinião sobre essa denúncia apresentada nesse momento pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Bom, eu ainda obviamente não vi em detalhes, mas já tinha publicado antes no meu X, né? Vou até ler aqui, né? Para surpresa de 0 pessoas, os verdadeiros golpistas vão culpar Bolsonaro pelo golpe. Estava lá a notícia: PGR finaliza a denúncia e Bolsonaro será acusado de trama golpista. Notícia essa do jornal O Globo. Tudo baseado, a princípio, na delação, que é mais uma colaboração do Mauro Cid, que diz ele, não usou a palavra golpe em momento algum. Não é delação porque ele não está confessando nenhum crime em si, aparentemente. Então, vou querer aguardar para analisar em detalhes todo o material, né, que existe e que foi vazado de forma seletiva, homeopática e criminosa para a imprensa, né? Mas aparentemente a gente já sabe qual é o big picture. O pessoal que deu um golpe de verdade no país, que recolocou o ladrão na cena do crime e se vangloriou disso: nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o mané numa mola e vamos fazer agora uma análise muito isenta e imparcial e nada política da denúncia da PGR, disse o mesmo Barroso, né? Esse mesmo pessoal que impediu jornal centenário como a Gazeta do Povo de lembrar dos elos umbilicais de Lula com ditadores comunistas latino-americanos, que logo depois de empossado ele estendeu o tapete vermelho para receber no Brasil, como o caso do Maduro, né? Essa mesma turma que tratou como crime questionar o processo eleitoral, que perseguiu jornalistas, que tirou passaporte, censurou
jornalistas que estavam incomodando, que foram atrás da Jovem Pan, porque estava dando muita audiência, e calaram na marra a Jovem Pan. Esses que deram um verdadeiro golpe no Brasil estão dizendo que Bolsonaro participou de uma trama incrível, golpista, que contava aparentemente com bolinhas de gude, Bíblia, bandeira do Brasil e jamais esquecer, porque é muito importante, um batom atômico e algodão doce, porque não se dá um golpe sem algodão doce. Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, levou a situação ao conhecimento do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, destacando a importância de monitorar os desdobramentos no Brasil. Agora, um dos aliados mais próximos de Donald Trump, o estrategista Steve Bannon, manifestou preocupação com a possibilidade de Jair Bolsonaro ser denunciado pela PGR e prometeu levar o caso ao governo dos Estados Unidos. Bannon já havia antecipado o assunto com o secretário de Estado, Marco Rubio, que concordou com sua avaliação e teria avisado que uma denúncia deixaria o Brasil mal visto pela gestão Trump. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o secretário de Estado até já articulou, junto ao governo e a parlamentares republicanos, uma espécie de recado ao Itamaraty, mas não teria adiantado qualquer pressão ou reação se essa denúncia for concretizada. Começar essa com o Mota, que sempre faz um paralelo muito interessante, né, sobre coisas que acontecem nos Estados Unidos e se isso pode reverberar aqui no Brasil. Mota, governo Trump preocupado com uma possível denúncia contra Jair Bolsonaro e há informações de bastidores que indicam articulações de bastidores nesse sentido. O que é o Steve Bannon para quem tem um Elon Musk? Eu acho que há 3 aspectos a serem considerados aí. Primeiro, o relacionamento entre Bolsonaro e Trump. Isso certamente tem muita relevância. Você colhe os frutos das amizades que você cultiva. Isso não é diferente no mundo da política. O segundo aspecto é o fato de Donald Trump ter sido ele próprio alvo de uma guerra judicial por muita gente considerada ilegal e inconstitucional, que teve como objetivo eliminá-lo da vida pública. Ele sofreu até um atentado por milímetros. Ele sobreviveu. Então, me parece inevitável que ele se coloque no lugar de Jair Bolsonaro e tenha uma compreensão do que está acontecendo. Mas há um outro elemento que provavelmente tem muito mais peso do que todas essas questões, inclusive do que Steve Bannon, que foram as restrições de todos os tipos que as empresas americanas de rede social sofreram e continuam sofrendo aqui no Brasil. O histórico é terrível. E quem prestou atenção no discurso do J.D. Vance, vice-presidente americano, na Conferência de Segurança de Munique, viu que ele deu um recado muito claro à Europa. Ele disse: o verdadeiro inimigo do Ocidente não é a China e nem a Rússia. O verdadeiro inimigo do Ocidente é a liberdade de expressão. É quase como se J.D. Vance estivesse citando Olavo de Carvalho. E esse poço de tentar suprimir a liberdade de expressão de todas as maneiras e usando todo tipo de desculpa todos os dias, esse é um poço no qual o Estado brasileiro faz questão de ir cada vez mais fundo. Você, Beraldo, essas informações de bastidores que vieram à tona, Steve Bannon levando a preocupação a Marco Rubio, e tem aí uma desconfiança de que poderia haver uma articulação, uma manifestação de alguns parlamentares republicanos e um possível recado ao Itamaraty. Enfim, claro, são informações de bastidores, mas o que a gente precisa considerar quando isso chega à grande mídia? Olha, Caniato, Steve Bannon, ele está em baixa. Hoje sofreu um processo grande nos Estados Unidos, teve que fazer acordo com a justiça. Ele tem uma relação muito próxima, se não me engano, de Eduardo Bolsonaro e certamente está acompanhando, através desse contato direto, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil em relação à justiça. Mas o ponto concreto, Caniato, é o seguinte: qual é a visão que se tem hoje do Brasil, sobretudo por parte dos Estados Unidos,
com o governo Trump, um governo que foi eleito para proteger a liberdade de expressão, para acabar com programas que fomentam o progressismo, sobretudo em instituições públicas, como as escolas públicas americanas, e que vem cortando verbas do mundo inteiro, dinheiro norte-americano, do contribuinte norte-americano que financiava programas associados com figuras progressistas do mundo todo, e muitos desses programas tinham a ver com essa perseguição, com essas campanhas de cancelamento, com esse cerceamento à liberdade de expressão que aconteceu. Outro foco do governo de Donald Trump é atacar os criminosos. Aliás, ele está expulsando dos Estados Unidos, numa velocidade bastante grande, imigrantes ilegais que estão cometendo crimes dentro dos Estados Unidos. Então, essa questão toda do narcotráfico, dos bandidos que entraram ali cruzando a fronteira com o México, isso tudo está no alvo. Aí olha para o Brasil, Caniato. O que os Estados Unidos está enxergando? O que esse governo, sobretudo Marco Rubio, que é o secretário de Estado, responsável pela relação com os outros países, eles olham para o Brasil, eles estão vendo, primeiro, o narcotráfico dominando todas as instâncias do país. Depois, a gente vê as redes sociais sofrendo bloqueio, a liberdade de expressão completamente ameaçada. Estão vendo o judiciário indo atrás do ex-presidente Jair Bolsonaro com uma vontade que não se vê, por exemplo, no combate ao crime. E tudo isso vai se formando, vai se montando uma imagem do Brasil que é completamente incompatível com aquilo que os Estados Unidos quer. Não só para si, mas para os seus parceiros comerciais. Então o Brasil, obviamente, diante da sua realidade, está em maus lençóis com o governo norte-americano. E o pior, Caniato, é que não há nenhuma vontade no Brasil de se mudar este cenário, de construir pontes com o governo norte-americano, não para ser subserviente, como muitos aí da esquerda, sobretudo, ficam apontando o dedo, mas para construir relações comerciais que sejam favoráveis ao Brasil. O Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa de conhecimento, de tecnologia, de criação de emprego, mas nós estamos deixando essa oportunidade passar e estamos cada vez mais dependentes, e aí sim, subservientes da China. Faz sentido uma coisa dessa? Para mim, parece que não. Grato a todos por assistirem. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.